Muito bem. Essa também é uma questão econômica, né? É turismo, economia, lazer, enfim, está tudo misturado. Por falar em economia, nós estamos recebendo aqui o professor Dr. Junialisson Vestarbi Cruz. É professor da PUC Paraná e diretor executivo da Província Marista Brasil Centro-Sul. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu pronunciei seu nome certo? Sim, sim. Muito bem. E agora? E a economia? Aí balançou tudo, né? Como se diz no popular, é um freio de arrumação, né? Sim. O fato é que, como um evento social relevante, que é o coronavírus, ele também atinge o comportamento das pessoas e, por consequência, as suas necessidades e a sua capacidade de trabalho e de produção. Ao atingir esse comportamento, ele atinge de forma direta o que chamamos de economia e mercado. E no centro, no epicentro dessa relação, né, tem que se ressaltar a importância da defesa da vida e da salvaguarda dos seres humanos acima de tudo. Claro. Sim. Professora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou um conjunto de medidas emergenciais essa semana, né? E, inclusive para a proteção da população mais vulnerável à pandemia do coronavírus, como as pessoas mais velhas. O senhor acha que essas medidas vão ser eficazes, elas são necessárias? Era preciso realmente que se fizesse algo urgente? Sim, com certeza, urgente e emergente. É importante ressaltar que necessário elas são, suficientes nós ainda não sabemos. Mas é também importante ressaltar que um mercado e uma sociedade não se faz apenas do papel do Estado. O Estado, sim, como um regulador, o Estado, sim, como um incentivador, tem o seu papel, mas as empresas privadas também têm uma forte necessidade de responder a esse evento. Talvez o mercado, como nós conhecíamos, esteja se reinventando. O senhor quer dizer que a responsabilidade é de todos, não só do Estado nesse momento. Sim. É isso. Não só do Estado, não só das empresas, mas também da decisão das famílias. A orientação, então, é que o lugar mais seguro que se tem hoje é a sua própria casa. No entanto, eu gostaria de falar sobre a necessidade da responsabilidade social das empresas neste momento está sendo clamada pela sociedade. É importante que as empresas percebam, então, o seu papel diante dos seus colaboradores, o seu papel diante dos seus clientes e da sua comunidade. Professor, a gente tem observado até relatos de conhecidos, né, pelas redes sociais. Muita gente está cumprindo o seu papel. Tem gente, então, por exemplo, que não está dispensando a funcionária, a diarista, digamos, um jardineiro que empresta serviço e está garantindo o pagamento. Mas tem empresas também, particulares, empresas, que estão falando que vão descontar já esses dias, que vão ficar parados. Então, isso sim deve criar um certo pânico, mais inclusive do coronavírus, porque daí se a pessoa está em casa, como que faz, né? Ela não tem recursos, ela não sabe se vai ter um emprego quando voltar. Comer o quê e como, né? Exato. Primeiro, antes até dessa questão de reinvenção de cada um, né? Esse papel da empresa, isso vai ter que ser cobrado, talvez, judicialmente? Como que vai ser feito isso? É importante ressaltar que a economia brasileira ela é feita por aproximadamente 42% de atividade informal. Então, nós estamos falando das equipes de limpeza, nós estamos falando do Uber, nós estamos falando de uma série de atividades que dependem da operação diária das pessoas. Essas pessoas têm uma necessidade clara e de curto prazo de subsistência das suas necessidades mais básicas. Muitos estados, muitos municípios e a própria federação têm feito o seu papel na discussão das contas de luz, de água. As próprias pequenas empresas tiveram recentemente, nessa semana, uma forma alternativa do pagamento dos seus tributos, enfim. Mas essas pessoas precisam, sim, né, de um ato de solidariedade da sua comunidade e, sobretudo, das suas instituições. Eu tenho comentado que é importante as instituições, as empresas perceberem como elas gostarão de ser lembradas quando tudo isso passar. Isso é bem importante mesmo ressaltar. O senhor traz um dado aí interessante que acende de vez aqui a nossa luz amarela, quase a vermelha. Se o setor informal corresponde a mais de 40%, e nós temos quase o dobro disso, do setor de serviços e comércio no país, que, no fundo, é isso que gira a nossa economia. Ao contrário do que muita gente pensa, não é a indústria. E tudo isso está parando. Sim. Serviços, comércio e o informal. É o caos.
Ou quase isso, para falar bem claramente ao nosso telespectador? Eu diria aqui como um recado de esperança e de alegria, de que talvez seja uma grande oportunidade de percebermos que aquele aquecimento do mercado, tudo tão rápido, tudo tão inovador, tudo tão criativo da forma como conhecíamos, né? Executivos, pais de famílias, enfermeiros, técnicos de enfermagem que tinham 2, 3 empregos para sobreviver, agora têm a oportunidade de estar em casa com seus filhos. Nós podemos perceber isso sobre o copo meio cheio ou meio vazio. Sim. Gosto muito de clamar às pessoas, às empresas, a perceber qual é o recado que Deus está nos dando nesse momento. Deus, dentro da sua providência, percebendo aos empresários, percebendo aos CEOs, aos executivos, aos governantes, qual é a oportunidade que temos de salvaguardar a vida humana, mas, sobretudo, de sermos seres humanos, antes das instituições, antes dos executivos, antes dos gerentes, antes dos supervisores, antes dos vendedores, somos sim seres humanos. E essa talvez seja a principal característica que nos faça, nesse momento que é difícil, tomar as melhores decisões. Eu já percebo também pelas redes sociais, professor, algumas iniciativas desses pequenos empresários. O senhor fala em reinvenção. Tem algumas pessoas, por exemplo, eu já vi a história de uma confeiteira que já está fazendo kits, bolo, pão, para entregar na casa das pessoas, porque ela teve que fechar a loja dela. Usando a criatividade. Usando a criatividade. E o senhor estava falando sobre reinvenção. Em todas as áreas tem que haver essa reinvenção, não é mesmo? Sim. Perceba que, como eu falei, como as empresas e as pessoas gostariam de ser lembradas após esse fato. Isso. Algumas, então, muitos casos de empresas grandes já produzindo álcool em gel em vez dos seus insumos, muitos casos de universidades abrindo seus conteúdos para que as pessoas estudem em casa, muitas editoras abrindo seus livros para que estudem em casa, muitas pequenas redes pequenas de alimentação distribuindo alimentação para a sua comunidade, escolas abrindo para alimentar as crianças que, se estavam em período integral, um dos valores que se procura numa escola é também a alimentação. Tudo isso é uma forma de perceber que o mercado, que comumente tem o costume de competir e se desenvolve por meio dessa competição, agora percebe o atributo da cooperação, de como esse atributo, que não é incomum a muitos, mas é incomum a alguns, como esse atributo pode nos ensinar a uma economia de mercado que justamente é provocada também por um insumo que o próprio Papa Francisco tem promulgado, a chamada economia de Francisco. Professor Júnior, daqui a 2, 3 meses tudo isso vai passar, se Deus quiser. Já dá para mensurar o rombo, economicamente falando, ou é muito cedo ainda? Essas contas estão sendo diárias, né? Então, a conta de hoje é que nós tínhamos uma produção, um crescimento de produção do Brasil há 2 meses atrás de aproximadamente 2,6%. A conta de hoje se aproxima do zero. Mas a conta de hoje é uma projeção com base no que conhecemos até o presente momento. E é importante ressaltar 2 eventos. Um que deve pressionar essa conta para menos, que é o nosso comportamento do passado projetado ao futuro diante de um evento que não se conhece. E outro, que é a pressão para mais, né? A nossa oportunidade de aprendizado como sociedade, como mercado, e aonde essa possibilidade de aprendizado pode nos levar a uma força de produção que estabeleça uma relação contrária nessa conta. Eu quero chamar a atenção do pessoal que está em casa, professor e Adilson, muita gente também divulga, porque as redes sociais, tudo se divulga por lá, da importância de você valorizar o pequeno empreendedor, aquele que está do lado da sua casa. Todo mundo hoje está dando um jeito de entregar, de mandar, então seria o momento mesmo, os pequenos negócios podem até ser beneficiados de uma certa maneira, se você pensar, poxa, eu vou comprar pão de quem está aqui perto da minha casa. O comércio do bairro, né? Vou encomendar um presente daquela artesã que faz. Sim. É um momento também de mudar. Essas talvez sejam as mudanças que nós iremos ter, né? Essas transformações depois que tudo isso terminar, não? E veja que esse era um atributo que nós comentávamos num sentido mais motivacional há pouco tempo. Isso. Agora passa a ser uma necessidade. Necessidade. A economia global. Quem que sai ganhando, quem que sai perdendo, se tem alguém ganhando em tudo isso?
Veja, existem muitas teorias da conspiração. Baleias bastante, né? O que é comum no meio da vivência de um evento como esse, né? O fato é que as bolsas de valores, que é a principal métrica dessa performance de mercado em todo o mundo, tem performado a muito menor desde o início desse evento. O fato também é que grande parte desse evento e dessa movimentação de capital tem a característica especulativa. E esse tipo de evento justamente fomenta aquele dinheiro que está procurando não um vínculo institucional, não um benefício social, mas sim uma performance do capital por ele mesmo. A tendência é que esse recurso saia de um país e vá para outro, saia de uma companhia e vá para outro, muitas vezes, inclusive, durante o próprio dia. O que faz com que o conceito de qual país ganha ou perde passe a não ter muito sentido, né? Nós estaríamos dizendo, então, quais companhias ou grupo de pessoas estariam atentos a esse movimento e percebendo por meio dele a oportunidade de ganhar dinheiro por meio do capital. Outro mercado são as companhias, as empresas, as universidades que estão procurando ganhar marca, notoriedade, identidade por meio da contribuição social. Então existem, como todo evento complexo, né, e a racionalidade limitada nos provoca a perceber dessa forma hoje, né? Mas se você me fizer essa pergunta amanhã, já tem eu posso ter outra resposta. É curioso, o senhor nos faz refletir sobre isso. Daqui a algum tempo a gente vai lembrar dessas empresas Sim. que colaboraram. Sim. Né, que foram humanas, realmente é elas que vão se destacar, porque as pessoas vão lembrar disso. Um papel social fundamental em tudo isso. A empresa que estiver do lado da família durante esse período vai ser a empresa que vai ter a família ao seu lado. Olha só. As empresas que esquecerem dos seus colaboradores, que negligenciarem a sua comunidade, os seus clientes, potencialmente serão julgadas por isso. E eu digo não num sentido teológico ou filosófico, Não. eu digo no sentido da performance. As pessoas irão lembrar quem as ajudou e também não irão esquecer aquelas que negligenciaram uma ajuda num momento de subsistência. Vale ressaltar esse ponto. Nós estamos falando do descarte de qualquer tipo de consumo ou de futilidade que não seja focado na sobrevivência e no desenvolvimento do ser humano. Mas também vale lembrar, né, que o mundo antes do coronavírus também tinha uma série de disfunções, uma série de características, também muitas delas beirando o colapso. Isso só se soma, é uma conta por enquanto de tragédias que se somam, mas que tem nos levado a perceber, né, a uma realidade com uma clareza que, se não parássemos para ter a atenção de uma forma tão impressionante como essa, talvez nós, como seres humanos, não teríamos essa oportunidade. Professor, para aquela câmera, por gentileza, que mensagem para quem está nos acompanhando agora e que conta todo mês o suado dinheiro para bater no fim do mês e nem sobrar, para empatar. O que fazer num momento como esse, um momento de crise que nós estamos? Vejam, durante o início de toda a gestão de crise, o principal incentivo, né, a principal mensagem é: vamos sobreviver e tudo vai dar certo. Por hora, aproveitem as suas famílias. Por hora, aproveitem para se desenvolver. Por hora, procurem as pessoas e as empresas que irão lhe socorrer. Fique também atento às recomendações do seu município. Os municípios têm comunicado de uma forma bastante intensa as recomendações da sua comunidade. É importante estar atento a isso e, sobretudo, né, salvaguarde a sua família e a sua comunidade. Passado esse tempo, vamos ter novos aprendizados e novos conceitos. Seremos uma sociedade ainda mais forte e, com certeza, seremos um mercado cada vez mais sábio. Mas, se você me permitir, eu gostaria de direcionar também uma mensagem aos enfermeiros, aos médicos, aos caminhoneiros, aos seguranças, às equipes de limpeza dos hospitais, das UPAs, das unidades de saúde, aos comunicadores, né, e a todos os outros profissionais que, ao invés de se acovardar diante deste evento, estão indo em direção
à solução, ao combate, à dignidade da morte de alguns e, sobretudo, a salvaguardar a vida de tantos outros. Esses são os nossos super-heróis de hoje e merecem ser lembrados hoje e principalmente daqui para frente. Inclusive com aplausos. Exatamente, professor Júnior. Até peço que o senhor continue aqui com a gente, que nesses dias de crise, de tristeza, de apreensão, estão surgindo muitas cenas que emocionam. Uma delas é essa, em relação aos aplausos para os agentes de saúde. Você vai ver agora algumas imagens que estão surgindo de todo o Brasil. Já deve até ter recebido aí no seu WhatsApp aquele convite para aplaudir os agentes de saúde. Recebeu? Dá uma olhada, tem muita gente já atendendo a esse pedido. Muito bom. Emocionante, não é? Vamos aplaudir os agentes de saúde maravilhosos. Esses são os super-heróis. Super-heróis. Muito legal. Esse é nosso respeito. Verdade. Muito obrigado pela sua presença aqui. Enriqueceu bastante a nossa conversa. Muito obrigada, muito obrigada pela inspiração nessa tarde. Para você que está em casa, nós vamos encerrar com as imagens desses aplausos para os agentes de saúde de todo o Brasil, de todo o mundo, e que são os nossos super-heróis nesse momento. Uma ótima tarde para todos. Aproveite bem o seu fim de semana, fiquem todos com Deus. Tchau, gente.